Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Mindset com Dados. E hoje eu começo com uma pergunta para nós. Quantas vezes nós já colocamos a culpa das nossas entregas não terem sido do jeito que eram para ser, lá no Power BI, no banco de dados, na empresa, no chefe ou até mesmo no nosso cliente? Mas quando no fundo, no bem da realidade, a trava, o problema era a gente mesmo. O episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa parar, como profissionais de dados, de terceirizar os nossos BOs, de terceirizar os nossos problemas. Sabe, gente, a nossa evolução de carreira em dados começa quando a gente assume a responsabilidade real sobre os problemas que nós temos, os desafios que nós temos no dia a dia na nossa carreira. E para que a gente saia desse estado de reclamar ou muitas vezes culpar o outro ou as situações, eu quero trazer aqui uma ferramenta para que a gente venha entender os nossos problemas de verdade. E o nome dessa ferramenta é Grow, Grow, que é um acrônimo aqui do inglês que ele vai falar sobre Goal, Reality, Options e Will. E o que cada um desses pontos aqui vai trazer para nós? O primeiro, goal, traduzindo para o português, ele quer dizer sobre metas. E quando a gente pensa sobre metas, a pergunta-chave aqui é: o que exatamente eu quero resolver? Qual é o meu problema? Talvez o meu problema hoje seja reduzir o tempo de abertura dos meus dashboards. Talvez o meu problema hoje seja as cargas de dados que não estão funcionando, a ingestão dos meus dados que não estão funcionando. Esse é o meu problema. E bom, quando eu venho para reality, para o R do Grow, que fala sobre a realidade, então eu tenho que pensar numa pergunta-chave aqui, que qual é a situação atual desse meu problema? O que eu já tentei? Quando eu olho, por exemplo, para um dashboard que está lento, que eu quero reduzir o tempo de abertura, será que o meu modelo não está confuso? Será que o meu DAX não está querendo fazer um papel de ETL? Será que as minhas consultas não estão pesadas? O que eu tenho que colocar aqui neste ponto, nesse segundo ponto, é qual é essa situação atual. Eu tenho que ver o meu problema de verdade. Agora, quando eu venho pro O do Grow, eu estou falando sobre options, sobre opções. E aqui é interessante a gente ver o que eu posso fazer para mudar isso. Veja bem, o que eu posso fazer, não é o que o outro vai fazer por mim. Então, eu posso estudar um pouco mais sobre a modelagem? Será que eu posso revisar as minhas tabelas? Será que eu posso pedir um feedback técnico? Será que eu posso fazer uma mentoria, um curso, conversar com alguém dentro do meu trabalho, alguém com uma senioridade maior, talvez que a minha, dentro daquele assunto? E aqui, quando eu vejo as minhas opções, eu vou declarar meu will, minhas ações, que é o quarto passo. O que eu vou fazer agora? E olha só, importante, quando eu vou fazer? A gente precisa aprender a colocar data dentro dos nossos objetivos. Quando eu vou fazer exatamente? Será na próxima semana? Será no final dessa semana? Em qual horário? Pela manhã? À tarde? À noite? E eu preciso ter um ponto prático. Se eu não tenho um quando, e esse meu quando, a da minha ação, ela vai ser algo mais constante, como por exemplo estudar, então eu vou declarar, eu vou estudar todas as noites, 30 minutos por dia sobre esse tema de modelagem, sobre esse tema de DAX, até que eu consiga resolver o meu primeiro ponto, a minha meta, aquilo que foi declarado, aquilo que era o meu problema. A gente precisa trazer algumas ferramentas práticas para o nosso dia a dia, e aprender a resolver nossos problemas em vez de culpar os outros. Que esse podcast tenha sido útil para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.